Bora falar também sobre a escalação da partida entre Goiás e Avaí, que acontece logo mais nesse sábado, às 4h30 da tarde, no Estádio da Serrinha, com transmissão do Premier. O Goiás que vai ter algumas modificações em relação ao time que enfrentou o Palmeiras no último final de semana, derrota no Allianz Parque por 3-0, principalmente na lateral esquerda, com a volta do lateral esquerdo Sávio, que havia sentido ainda naquela partida contra a equipe do Coritiba, antes mesmo, nos seus treinamentos, a tendência é que fique 100% à disposição e seja escalado como titular nesse jogo dentro de casa. Outro que volta ao time, certamente ali o lateral direito Maguinho, cumpriu suspensão na última partida contra o Palmeiras e dessa forma o Dieguinho, que estava na lateral, agora começa a se encaixar no meio de campo. Possivelmente uma outra baixa deverá ser com Vinícius. Até o momento que eu estou gravando esse vídeo não tem uma confirmação exata a respeito disso. A princípio não é uma lesão tão grave que possa, por exemplo, tirar ele de mais jogos da temporada, apenas uma precaução que acabou acontecendo desde a última partida contra a equipe do Palmeiras fora de casa. Na sua vaga pode entrar o Apodi, que também volta a ser uma alternativa nesse time, mas não acho que ele já comece esse duelo dentro de casa como titular, ou até mesmo o Nicolas, centroavante, que já fez algumas partidas juntamente ali com o Pedro Raul nesse comando ofensivo. Caso o Jair Ventura não opte, por exemplo, nem com o Apodi, muito menos com o Nicolas, pode tentar, por que não, um outro meio-campista nessa função, mas como o Goiás tem tão poucas opções também para o meio de campo, não sei se é uma boa alternativa. Minha provável escalação, o que eu acho que o Jair Ventura pode tentar para esse jogo na partida contra o Avaí, que já vem sendo treinado também durante a semana, é com o Tadeu no gol, lateral direita formada com o Maguinho, os dois zagueiros, Halter, e também na esquerda com o Reinaldo. Aí teria que sair o Caetano do time, não sei se é uma alternativa viável para o técnico Jair Ventura. Na lateral esquerda com o Sávio, meio de campo formado com o Matheus Salles, Dieguinho fazendo mais a saída de bola e um pouquinho lá na frente o Luan Dias, no ataque com o Dada Belmonte, o Pedro Raul. E aí a gente fica naquela dúvida, ou coloca o Nicolas, ou se o Vinícius tiver condição vai ele para o jogo, pode ser o próprio Apodi, pode ser um terceiro zagueiro para fazer uma linha de 3 lá atrás e deixar, por exemplo, o Dieguinho mais na frente. Enfim, tem algumas alternativas que até o momento que eu estou gravando esse vídeo e até surgir a escalação do Goiás, o Jair Ventura adora, de dar uma modificada no time, não posso cravar para vocês. Eu acho que seria uma alternativa interessante a chegada do lateral esquerdo Sávio mais lá na frente. É um cara que tem essa característica de fazer, por exemplo, a ponta esquerda, porque não colocando um outro lateral esquerdo, ou o Dada Belmonte, ou o Danilo Barcelos, ou até mesmo o Juan Tavares, e deixando o Sávio mais livre lá na frente. Pode ser um coelho na cartola que o Jair Ventura possa tirar nesse jogo dentro de casa. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários. Qual seria essa sua escalação contra o Avaí? Jogão direto, já que o Goiás atualmente se encontra na 13ª colocação, abre a rodada, que isso é importante. O Goiás ganhando já pode dar aquela livrada de vez para os próximos jogos da zona de rebaixamento, chegaria, por exemplo, a 28 pontos. O Avaí está bem próximo, está na 16ª colocação, primeiro time fora da zona de rebaixamento, tem no momento 22 pontos, um a menos do que o Fortaleza, que é o primeiro time dentro do Z4. Nessa rodada a gente teremos vários confrontos diretos. Começar por Goiás e Avaí, que acontece no sábado, primeiro jogo da rodada, da 22ª, que acontece às 4h30. Além dele, teremos aí Cuiabá e Juventude, partida que acontece ainda no sábado, às 8h30. O Cuiabá que está na 18ª colocação e o Juventude o último colocado. Outros confrontos próximos, o Botafogo, que é o primeiro time acima do Goiás, com os mesmos 25 pontos, recebe o Atlético Goianiense, que também está na zona, com 20 pontos até o momento, e outras partidas diretas, Ceará e Fortaleza também se enfrentam, e outra partida difícil para o time lá da parte de baixo, que é o Coritiba, que recebe a equipe do Atlético Mineiro. Enfim, jogos difíceis também, tanto por parte do Goiás, que terá certamente um confronto direto, mas precisa de mais, principalmente por esses jogos, quase que assim, não dá pra gente obrigar que o Goiás chegue, por exemplo, como foi no último jogo contra o Palmeiras, e faça uma pontuação, ou até mesmo no próximo duelo esmeraldino, que será contra a equipe do Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. Apesar do Galo viver um momento bem instável, nessa temporada, enfim, acho que não é melhor a gente fazer esses 3 pontos agora contra o Avaí do que esperar o próximo jogo, Enfim, como que vem a equipe do Avaí, que não chegou a passar nenhuma rodada, inclusive nesse Campeonato Brasileiro, dentro do Z4 da competição, apesar de estar aí um pontinho acima da equipe do Fortaleza. Vem de um empate dentro de casa contra a equipe do Corinthians, jogando na ressacada por 1-1. Na rodada anterior a essa, havia perdido também para o América Mineiro fora de casa. É um time que belisca poucos pontos quando joga longe
de Florianópolis, né? Um time que tem muitos pênaltis ao seu favor. Isso é um ponto para o Goiás ficar esperto, porque o Avaí tem pênalti praticamente todo jogo dentro de casa e o Goiás todo jogo praticamente vem cometendo um pênalti também durante as suas partidas, então ficar esperto demais. Tem também um dos goleadores do campeonato, que é o Bisoli, né? Jogador que tem 10 gols, um a menos do que o Pedro Raul. A provável escalação do técnico Eduardo Barroca deve ser bem próximo do que aquela que enfrentou a equipe do Corinthians jogando na última rodada dentro de casa. Não tem nenhum jogador suspenso, o único jogador importante dentro do elenco que está machucado é o Morato, e também o zagueirão Arthur Chaves foi negociado com o futebol do exterior, não faz mais parte, né? Ele que vinha sendo titular nessa Série A do Brasileirão. Provável escalação do Avaí com Vladimir no gol, lateral direita com Kevin, aquele mesmo que passou aqui no Goiás em 2019, os dois zagueiros com o Bressan e também o outro ex-Goiás, o Rafael Vaz. Lá na lateral esquerda com o Bruno Cortes, meio de campo o Bruno Silva, Raniel e o Eduardo, lá na frente com o Natanael ou o Muriqui, o William Potker caindo no lado direito e o Bisoli, centroavante, lá na frente. É um time perigoso, principalmente no contra-ataque. Assisti alguns jogos do Avaí nessa temporada também. Foi assim, por exemplo, contra a equipe do Santos, contra o Coritiba lá no comecinho do Brasileirão, agora recentemente também contra a equipe do Corinthians, principalmente com o William Potker, que é um cara que pega a bola e vai pra frente pra caramba, corre demais e vem sofrendo, como eu disse, vários pênaltis nessas últimas rodadas. É importante o Goiás ficar esperto nesse ponto. O que o Goiás pode explorar? Tem uma defesa lenta, tanto o lateral esquerdo, o Bruno Cortes, o Rafael Vaz também não é um zagueirão ágil, assim como o Bressan também não é. O Bruno Silva é um jogador mais lento, o Eduardo até faz ali uma movimentação mais ok, mas se o Goiás tiver ali um pouquinho mais de correria, como por exemplo o Apodi no segundo tempo, pode levar vantagem nesse jogo dentro de casa. Ficar esperto principalmente lá no ataque, o Bisoli é um jogador muito perigoso, assim também como o William Potker, o próprio Muriqui, experiente aí, que já voltou lá do futebol chinês. Enfim, é um time perigoso, um jogo que o Goiás precisa ser encarado como um jogo da vida realmente nesse início de segundo turno do Brasileirão. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, qual seria a sua estratégia para buscar esses 3 pontos fundamentais que seriam realmente nesse jogo dentro de casa. Lembrando que depois dessa partida, né, que vai acabar ali por volta das 6h30, até mais ou menos umas 7h20, 7h30, vou trazer aqui o pós-jogo do que foi esse Goiás e Avaí. Esperamos com vitória do Verdão. Em relação também, por exemplo, ao histórico, né, Goiás e Avaí já se encontraram 22 vezes ao longo da toda a história, e para variar, né, o Goiás sempre leva uma certa desvantagem contra essas equipes que parecem com ele, né, o mesmo nível. 10 vitórias do Avaí, mas bem equilibrado, 10 vitórias do Leão, 9 vitórias do Goiás e outros 3 empates. O último jogo que aconteceu entre Goiás e Avaí foi no comecinho, né, desse Campeonato Brasileiro, derrota do Goiás lá em Florianópolis por 3-2, mas jogando em Goiânia, o duelo mais recente foi contra a equipe do Avaí, lá no comecinho também da Série B do ano passado, goleada do Verdão por 3-0, gols de Apodi, hoje volta nesse jogo contra o Avaí, também do Caio Vinícius, que atualmente ainda continua no time, e também do centroavante Bruno Mezenga. Quero saber sua opinião aqui embaixo nos comentários, quais mudanças você faria para esse jogo dentro de casa, qual deve ser a estratégia adotada pelo técnico Jair Ventura. Você entraria com 3 zagueiros, 3 meios de campos, ou até mesmo 2 centroavantes, Nicolas e Pedro Raul? Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, lembrando que o pós-jogo será aqui também com a gente no Goiás News. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Deixe o seu comentário para ajudar aqui a gente a chegar a mais galera, né? Dentro do YouTube do Goiás News. Compartilhe o nosso conteúdo e também confira o link que eu vou estar deixando aqui embaixo na descrição do nosso canal de cortes. Quem falou com vocês foi o Guilherme e nos vemos na próxima oportunidade, meus caros esmeraldinos. Valeu, galera!